O que seria as transformações gasosas? É quando nós estudamos as leis dos gases. Aí nós vamos envolver o P, pressão, V, volume que o gás ocupa, e T, a temperatura. De tal maneira que, quando nós estudamos as transformações gasosas, é o PVT, a pressão normalmente é dada em atmosfera. O volume em litro. E a temperatura em Kelvin. A lei geral dos gases, né, ela é válida para todos os gases. É a pressão vezes o volume dividido pela temperatura numa situação inicial de uma transformação gasosa. Nós vamos chamar de PI, VI sobre TI. E se nesse gás houve alguma transformação gasosa, ou alterou o volume, ou a pressão ou a temperatura, e teremos uma situação final, que a gente chamará de pressão final, volume final e temperatura final. Então, essa é a fórmula geral dos gases, onde você tem a variação da pressão, volume e temperatura, e depois de uma situação final, quando altera alguns desses elementos aqui, né, a pressão, o volume, a temperatura, você tem jeito de calcular com o valor que foi alterado. Por exemplo, se eu tenho uma pressão inicial, um gás está dentro de um recipiente de 2 atmosferas, ATM, que é a abreviatura de atmosfera, ocupa um volume inicial de, vamos dizer que seja 4 litros de volume. E a temperatura inicial, vamos dizer que seja 200 Kelvin. Então, essa é a situação inicial de um gás. Se eu tenho, afinal, uma pressão final, por exemplo, de 2 atmosferas, passou para 4 atmosferas, aumentou a pressão do gás. A temperatura final, vamos dizer que seja 200 Kelvin, aumentou para 400 Kelvin. E qual seria esse volume final do gás? Ele aumenta de volume ou não? Então, eu tenho um recipiente que tem a situação no início e no fim. Aí eu vou utilizar essa fórmula física, que eu vou substituir os valores. Pressão inicial, 2. Volume inicial, 4. Temperatura inicial, 200. É igual, houve alguma transformação? Houve. A pressão de 2 pulou para 4. O volume final, o que aconteceu? Nós vamos querer encontrar. E a temperatura de 200 foi para 400 Kelvin. Então, nós podemos calcular o volume final, não é isso? Então, na matemática, eu posso cortar esse zero com esse zero, porque tem um sinal de igualdade. 2 com 2 eu também posso cortar, e o 4 com 4, por causa do sinal de igualdade. Então, o 4 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, o que aconteceu com o volume final? Ele permaneceu o mesmo, 4 litros. Não é isso? Agora, se eu quiser fazer essa conta aqui, multiplicar 2 vezes 4, 8, vezes 400, dividido por 4, vezes 200, vai dar os 4 litros. E interessante que
ele manteve constante esse volume. Era um recipiente cheio de gás aqui dentro, né? Isso, ó. O mesmo recipiente, volume antes 4 litros, manteve constante. Então, com o aumento da temperatura interna, né, a temperatura era 200 no início, foi para 400 Kelvin. Mas a pressão, ela aumentou de 2 para 4. Então, a pressão nas paredes aqui do recipiente era 2 atmosferas, alterou para 4 atmosferas. Aumentou a pressão com o aumento da temperatura e o volume permaneceu o mesmo. Obrigado.